Vamos lá, gente. Exegese Bíblica, parte 2, tá? A gente está dando continuidade nesse tema. A gente não vamos sair dele, tá? Eu vou dar essa aula completa para vocês. Pega aí caneta, caderno, a gente vai escrever bastante hoje, tá? Eu coloquei no índice da aula que a gente hoje vamos tratar sobre método histórico crítico, método histórico gramatical, trabalhando o texto e dar uma olhada na janela de Ezequiel 37, o que a gente aprende a extrair. Eu vou dar um início hoje falando acerca de um termo que nós usamos chamado perícope, né? É algo fantástico, mas nós vamos trabalhar acerca disso, tá? O que você já começa aí, já deve começar a notar, você vai escrever bastante. Na aula da semana passada eu trabalhei um texto, na verdade, para ver a importância que tem a exegese, né? Do ponto de vista do texto, olhando para o texto e vendo o quão ela é importante. Hoje nós vamos aprender sobre algumas questões. Então anote isso, eu espero que você esteja anotando. Quem tem apostila vai ter alguma coisa que eu vou falar que já está lá, mas na verdade o que a gente precisa trabalhar sobre a Bíblia? Sobre a Bíblia e entender que existe um grande abismo, existe um grande abismo naquilo que nós chamamos entre o autor e o leitor, né? Então, escreva isso. Entre o autor e o leitor da Bíblia, existe aquilo que nós chamamos de um grande abismo. Entre aquele que escreveu, aquele que traduziu e aquele que está lendo, né? Então, entre o autor e entre o leitor, há um abismo muito grande. Há um espaço e eu já vou explicar por quê. Então, é a primeira coisa que você tem que entender. Anote isso. Entre o autor e entre o leitor da Bíblia, há um abismo. Por que há um abismo? Por causa das duas naturezas da Bíblia. Então anote isso, eu vou esperar você anotar. As duas, ou aquilo que nós chamamos das duas naturezas da Bíblia, né? A Bíblia que nós temos, ela tem duas naturezas. Quais são as naturezas da Bíblia? A Bíblia tem a natureza humana e ela tem a natureza divina. Então, logo, se ela tem por que a Bíblia ela tem a natureza humana? Porque ela foi, além de ter sido escrita por homens, ela tem aquilo que nós chamamos de distanciamentos. Distanciamentos. Então, comece anotando isso. As duas naturezas da Bíblia. Anote isso, eu vou esperar você anotar. As duas naturezas da Bíblia. Tá bom? Primeira natureza da Bíblia é a natureza humana. É a parte humana da Bíblia. E aí, como parte humana, a Bíblia ela tem alguns distanciamentos. Como parte humana, ou a parte humana da Bíblia, causa como efeito em nós alguns distanciamentos, um tempo. E existem alguns que eu quero trabalhar com vocês hoje. Isso é importantíssimo para quem vai ler. E depois eu vou dar para vocês sobre algumas ideias de como ler a Bíblia. Porque não basta ler, né? Tem que saber ler. Tem que saber ler. Tem gente que não sabe ler a Bíblia. Não é que não entende a Bíblia, não entende porque não sabe ler. Então tem que aprender a ler a Bíblia. Não é como alguns dizem por aí, chegar, abrir a Bíblia e ler. Não, não é. Não é assim, né? Não é assim. Você tem que saber ler. Mas vamos lá. Natureza humana da Bíblia. Natureza humana. Embaixo, já coloque aí, primeiro, distanciamento temporal. Por que é tão complexo entender a Bíblia? Não é só chegar e abrir. Porque a Bíblia tem um distanciamento temporal. Primeira coisa que você vai anotar em natureza humana da Bíblia. A Bíblia tem um distanciamento temporal.
Entre o primeiro e o último livro da Bíblia ser escrito, há um período de quase 2000 anos de história. Então, não é algo simples, né? São quase aproximadamente 1600 anos de história para se traduzir a Bíblia. Lembra da aula revelação, inspiração e iluminação? Esse processo demora de revelação e de inspiração, demora cerca de 1600 anos. Então a Bíblia, na natureza humana dela, ela tem um distanciamento temporal. Ela foi escrita num período, não é que alguém pegou a Bíblia para se pegar, reunir tudo isso é uma coisa, mas a parte de revelação, a parte de inspiração, né? Aquilo que nós chamamos no termo teológico, teopneustos, né? O sopro do Espírito, são 1600 anos aproximadamente. Então, é a primeira dificuldade que nós temos, tá? É o distanciamento temporal. Segundo distanciamento, e aí é uma outra dificuldade, é o distanciamento contextual da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita numa outra cultura, um outro contexto histórico. Ela não é que a Bíblia foi escrita aqui na região, não. Ela foi escrita numa outra cultura, com outros costumes. E isso causa em nós que temos uma cultura, nós temos que compreender qual é a cultura que se tinha, né? Então, esse é um outro distanciamento, um distanciamento contextual. O contexto que a Bíblia foi escrita não foi o nosso, não é o nosso, né? Então, esse é o segundo. O terceiro distanciamento, desculpa, é o distanciamento linguístico, né? Anote isso. Distanciamento linguístico. Então essas são as dificuldades que nós temos para poder compreender a Bíblia. Não é abrir e ler. Não é assim. Por que é o distanciamento linguístico? Lembra das 3 linguagens da Bíblia? Grego, hebraico e o aramaico? Na verdade, essas línguas são chamadas de línguas mortas, né? Porque não se fala mais essas línguas. Ou seja, o idioma que a Bíblia foi escrita, ou os 3 idiomas, né? O hebraico, quase 90% do Antigo Testamento está em hebraico, com algumas exceções de Esdras, do livro do profeta Daniel, que está em aramaico. Todo o Novo Testamento, que é escrito em grego, né? Com exceção, segundo alguns estudiosos do Evangelho segundo escreveu Mateus, alguns vão defender que esse Evangelho é escrito em aramaico, e depois traduzido para o grego, mas essas línguas não se falam mais. Não, o idioma hoje, o idioma que se fala em Israel hoje, o hebraico, não é o mesmo hebraico dos tempos bíblicos, é outro hebraico. O grego que se fala hoje na Grécia não é o grego dos tempos bíblicos, aquilo que nós falamos, o chamado grego koiné, um grego popular, grego do povão, não é o mesmo grego. Então, há um distanciamento, ou seja, a Bíblia foi escrita num distanciamento temporal, 1600 anos, esse livro. Ele tem um distanciamento contextual ou cultural, é outra cultura. Ele tem um distanciamento linguístico, ou seja, ela foi escrita num idiomas ou em idiomas que não se fala mais. Não se fala mais. E por último, tem um distanciamento autoral. Tem um distanciamento autoral, ou seja, os autores da Bíblia, na maioria, não se conheceram, além de não estarem mais vivos, né? Uma coisa eu produzi parte dessa apostila, e você que adquiriu a apostila, você me perguntar, Rodolfo, eu tenho uma dúvida aqui, então eu posso te tirar essa dúvida. Né? Eu posso porque foi eu que produzi parte dela, mas na Bíblia a gente não tem mais essa questão porque os autores já morreram. Então percebam que há um distanciamento muito grande. Isso, a parte humana da Bíblia, a Bíblia e a sua natureza humana. Além disso, nós temos a Bíblia e a sua natureza divina, entendeu? Há um distanciamento. Por quê? Você imagina um Deus
soberano, criador do céu, criador da terra, poderoso, ou num processo de comunicação com a sua criatura, ele dá um livro. Então, isso é um processo muito complexo. Como que Deus ele vai se comunicar? A Bíblia, os irmãos entendam, que ela não veio do céu assim, ó. Ela precisou ser trabalhada. Então, isso é um distanciamento que nós temos. E além de tudo isso, nós temos a questão do pecado, que tão nos afeta não só a nossa vida espiritual, como também afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, essas são as grandes dificuldades que nós temos de interpretar a Bíblia. Por isso é importante a matéria da exegese, né, que eu estou trabalhando com vocês. Eu vou continuar trabalhando porque é de suma importância. Tentar entender, tentar ler, tentar compreender algumas coisas, e é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Mas vamos lá ao índice, né? Primeiro método, anotaram isso aí que eu falei, depois a aula vai ficar salva, você pode ver. Primeiro método que nós vamos trabalhar hoje é o método histórico crítico. Então anote aí, método histórico crítico. O que é o método histórico crítico através da Bíblia ou com a Bíblia? É um processo que, na verdade, a gente não vai, se faz isso em um curso mais avançado. Eu estou estudando no seminário agora essa matéria, e eu estou ficando aí alguma segunda-feira só nessa questão desses métodos. Então, é algo muito complexo estudar isso. Mas o que é um método histórico crítico? É você pegar textos bíblicos, e aí é um perigo muito grande, porque através desse contexto histórico crítico, alguns se apoiam nisso para negar a eficácia da Bíblia. Dizer que na Bíblia eu pegasse alguns textos, e eu vou dar um exemplo muito claro, que se pega esse método histórico crítico, se analisa alguns textos e diz, de forma crítica, esse texto não pode estar aqui no cânon, porque isso não aconteceu, isso era folclore. João capítulo 5, né? O famoso texto lá do anjo, que balança as águas lá no tanque, né? Segundo os originais, essa passagem apenas do anjo que balançava não está nos originais. Então, quem faz essa análise crítica da Bíblia vai questionar como que algo que era um folclore do judaísmo está contido no cânon. E aí, a partir daí, tentam negar a eficácia da Bíblia. Então, é importante quando você faz uma análise histórica crítica, mas sabendo qual é a sua base teológica, né? Nós somos ortodoxos, mas se você pegar um ateu, por exemplo, ele vai fazer essa crítica dizendo, esse texto aqui que está na Bíblia de vocês, um ateu falando, né, dizendo, esse anjo, na verdade, isso é um folclore, isso é uma fábula judaica. Como que pode isso estar aqui contido no cânon? Então, a Bíblia não é tão verdadeira como vocês dizem que é. Então, isso é uma análise crítica. Você vai pegar uma questão histórica e vai fazer críticas ao texto. Então, isso aí é só para vocês entenderem o que é essa questão do método histórico crítico da Bíblia. Você pegar essas passagens no Antigo, no Novo Testamento, se fazer ali uma análise e se colocar algumas coisas. Por que isso para nós não é importante? Porque a questão do anjo não muda em nada a proposta do texto. Se o anjo balançou, se o anjo não balançou, se o anjo descia, se o anjo não descia, para nós não altera em nada. Não altera em nada. Por quê? Porque a proposta do texto não é falar do anjo. Né? A proposta do texto é falar de outra coisa.
Não é o anjo que nos importa, né? Na verdade, aquele tanque chamado tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia, né? A palavra significa casa da misericórdia. Qual que é a proposta? A proposta não é mostrar do anjo. A proposta ali é mostrar que, na verdade, dentro daquilo que era a casa da misericórdia, não tinha misericórdia nenhuma. Né? Eu brinco dizendo que a casa da misericórdia não tinha misericórdia, até o dia que a misericórdia chegou na casa da misericórdia. Mas deixa pra lá, isso aí é outra coisa. Porque não tinha misericórdia. O homem ficou lá a vida inteira. Aí o dia que a misericórdia chegou na casa da misericórdia, aí o homem levantou, tomou a cama e saiu andando, mas isso aí é outra coisa. Então, isso é análise crítica. Você pegar a história e colocar de forma crítica. Mas não é essa a proposta, tá bom? Eu só dei uma saudação, né, nessa parte. Segundo método, e esse é importantíssimo, porque é o que nós usamos, a proposta é auxiliá-los, e aí a gente vai ficar aqui nessa questão. Método, anote isso, método histórico gramatical. Método histórico gramatical. Método histórico gramatical, anote isso, tem por objetivo achar o significado de um texto, com base nas suas palavras, no seu contexto histórico em que foram escritas. Então, o que é o método gramatical? É você achar no texto o significado da palavra com base, né, nas suas palavras, no contexto histórico em que elas foram escritas, é interpretar de acordo com as regras. Claro que isto não se faz, eu vou deixar esse slide depois lá no grupo, claro que isso não se faz com uma leitura superficial do texto. Ou seja, não é simples você fazer um método histórico gramatical. Não é simples. Por que não é simples? Porque não é só ler o texto de forma superficial. Não é. Você tem que ler o texto, e aí nós vamos colocar isso como proposta para você. Todo o texto bíblico existem algumas coisas. Você tem que... eu procurei uma palavra, mas você tem que se enfadar de ler um texto. Quando você vai ler um texto, você tem que se familiarizar com o texto. Então, eu já disse isso aqui em outras aulas. Você tem que ler o mesmo texto, uma, duas, três, quatro, até você se cansar de ler o texto. Isso é o primeiro passo, é aquilo que nós chamamos de primeiro passo para se fazer um método histórico gramatical. É você ler o texto repetidas vezes. Só ler. Você pega o texto e você vai ler esse texto repetidas vezes. Então, isso é chamado de método ou primeiro método de aproximação. Como que eu me aproximo do texto? É ler o mesmo texto várias vezes. Então eu vou pegar aquele texto e vou ler uma, eu vou ler duas, eu vou ler três, eu vou ler quatro, até eu me cansar de ler o texto. Talvez é a primeira regra em que muitos falham no estudo, seja para estudar, ou seja para preparar, para se ensinar, para pregar, para palestrar e aí por diante. O que se tem hoje em dia, as pessoas têm preguiça de ler. Eu falei semana passada, as pessoas estão com preguiça de ler a Bíblia. Então, pega-se um texto, lê lá 2, 3 versículos e acha que já está pronto. E na verdade não está. Eu vou falar aqui hoje, rapidamente, sobre o que é fazer uma perícope do texto. Uma perícope do texto, eu vou mostrar lá em Ezequiel capítulo 37, mas isso é para daqui a pouco. Então, é a primeira coisa que nós temos que fazer. Visão geral, anote aí. Visão geral na proposta. Primeira regra de aproximação, ler o texto repetidas vezes, o mesmo texto.
Espero que você esteja anotando. Ler o texto é se familiarizar com as palavras do texto. É se familiarizar com as palavras do texto. A ideia aqui é saturar, é se saturar de ler o texto. E aí, ler o texto em diferentes versões. É o que eu tenho falado. Pega uma versão, compara com a outra e vai lendo. E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, até você chegar e falar assim, cansei de ler esse texto. Estou saturado. Então, a partir daí, você está começando a fazer uma exegese bíblica. É o primeiro passo para você entender aquele texto. É você fazer isso de várias maneiras e repetidas vezes. Eu vou dar para vocês aqui uma linha de pensamento que eu espero que você anote, porque isso aqui é fantástico. Para quem prega, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Para quem ensina, isso aqui é fantástico. Para quem quer entender a Bíblia, isso aqui é interessantíssimo. Anote isso. Todo o texto, se você colocar isso na sua mente, eu vou até tirar o óculos. Todo texto, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, é claro, com as regras de interpretações, mas todo texto, ele tem 4 ideias. 4 ideias. Eu poderia ficar falando com vocês aqui vários textos, mas eu vou mostrar um ou outro na prática. Não é esboço, é 4 ideias. Todo texto bíblico tem 4 ideias. Quando você se aproximar de um texto, entenda isso. Todo texto bíblico na Bíblia tem 4 ideias. 4 ideias. Professor, quais são as 4 ideias de um texto bíblico? Anote isso. Primeira ideia, ideia central. Isso aqui é pérola. Todo texto bíblico, primeiro, tem uma ideia central. Todo texto tem uma ideia central. Segundo, todo texto tem uma ideia dominante. Vamos lá? Visão geral. Todo texto bíblico tem, primeiro, uma ideia central. Segundo, todo texto tem uma ideia dominante. Todo texto vai ter uma ideia dominante. Terceiro, todo texto tem uma ideia periférica do texto. Todo texto tem uma ideia periférica. E por último, todo texto tem uma ideia consequente. Todo texto tem uma ideia consequente. Então, anotaram aí? Anotem. Eu vou esperar você anotar. Primeira ideia, ideia central. Segunda ideia, ideia dominante. Terceira ideia, ideia periférica. E quarta ideia, ideia consequente. Quando eu entendo essas 4 ideias de um texto bíblico, fica muito mais fácil para mim compreender a passagem, para mim preparar um sermão, para mim preparar um estudo. Quer ver? Não precisa nem abrir a sua Bíblia. João capítulo 11, o tão conhecido texto de Lázaro. João capítulo 11. Quando eu olho para João capítulo 11, estou até com a minha Bíblia aberta nele, eu olho para essa passagem com essa ideia. João capítulo 11 tem uma ideia central, tem uma ideia dominante, tem uma ideia periférica e tem uma ideia consequente. Engana-se quem entende. Por quê? Porque quando eu pego a Bíblia, qual que é a ideia central do texto? Qual que é a ideia central do texto? A ideia central do texto não é a ressurreição. Não é a ressurreição. A ressurreição é a ideia consequente. Por quê? Porque ela vai continuar no capítulo 12. Então, a ressurreição de Lázaro, a epígrafe, a ressurreição, lembra que eu falei? A epígrafe não é inspirada. Cuidado com a epígrafe. Ela não é inspirada. Então,
Na maioria da Bíblia, João capítulo 11, a epígrafe está a ressurreição de Lázaro. A epígrafe não é inspirada. Eu não posso me apegar na epígrafe do texto para compreender que a ideia dominante do texto, a ideia central do texto é a ressurreição. Não é. A ideia central do texto é a demora de Jesus. Então anote isso. A ideia central do texto é a demora de Jesus. Jesus, ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, ele demora. Essa é a ideia central. Por que a ideia central? Porque eu vou tentar entender por que Jesus demorou. Por que ele demora? Se Lázaro é seu amigo, por que ele demora? A gente, quando recebe, na teoria, um pedido de socorro de um amigo, você corre. Vou fazer agora, é um amigo. Por que Jesus, ao receber a notícia de Lázaro, ele não vai na hora? Essa é a ideia central do texto, é a demora dele. Por quê? Porque se Jesus não demora, eu não tenho a ideia dominante. Qual que é a ideia dominante? A ideia dominante é o comportamento de Marta, de Maria e da multidão. Então, a ideia central, demora. Então, anote isso se você quiser anotar. Ideia central de João capítulo 11, a demora de Jesus. Eu até anotei aqui, a demora. Qual que é a ideia dominante do texto? A ideia dominante do texto é o clamor de Marta, o clamor de Maria e o clamor da multidão. Essa é a ideia dominante, porque se Jesus não demora, Marta não é tratada, Maria não é tratada e a multidão não é ensinada. Então, eu preciso de uma ideia central. A ideia central é a demora. Qual que é a ideia dominante? É o clamor. É o clamor. E aí, para quem prega, eu tenho uma ideia periférica. Eu vou olhar em torno do texto. Então eu vou olhar como que Maria se chega, como que Marta se chega. Isso é uma ideia periférica. Eu posso tratar isso. Eu posso dizer que Maria chega primeiro questionando para depois adorar. Marta chega primeiro questionando. Ela não entende. Jesus fala agora, ela entende depois. Jesus fala depois, ela entende agora. Isso é ideia periférica. Para quem está pregando, isso é o que nós chamamos de corpo do sermão. Posso introduzir isso e aí eu vou embora. E qual que é a ideia consequente? Aí sim é a ressurreição de Lázaro. Todo texto bíblico eu tenho uma ideia central, eu tenho uma ideia dominante, eu tenho uma ideia periférica e eu tenho uma ideia consequente. Todo texto eu tenho isso. Então eu tenho que olhar para o texto com essa ideia. Procura no texto. Procura no texto. Pega uma passagem bíblica. Eu acabei de falar outra para vocês. Eu poderia ficar aqui citando inúmeros textos que possuem essa ideia. João capítulo 19, eu li aqui, João capítulo 5, a ideia central do texto não é o anjo. Gente, a ideia central do texto é mostrar que Jesus está entrando na casa da misericórdia para mostrar de fato o que é misericórdia. Essa é a ideia central do texto. Então, a partir daí, eu começo a procurar no texto essas ideias. Então, isso aqui é interessante, porque às vezes é saber ler. Tem gente que lê a Bíblia, não entende a Bíblia, porque não sabe ler a Bíblia. Paz, meus senhores, Bíblia não é caixinha de promessa, gente. Então, eu tenho que aprender na Bíblia, ao ler um texto, eu tenho que aprender a separar aquilo que é importante daquilo que não é importante. Eu tenho que aprender a separar o que é importante do que não é importante. Tem coisas no texto que não são relevantes. Por exemplo, por que eu quero entender aonde está o corpo de Moisés? Isso não é relevante no texto. Se existe um método para analisar essas 4 questões, tem sim. Estão me perguntando aqui pelo Google Meet, eu estou respondendo. Existe um método para mim analisar essas 4 questões. É aquilo que nós chamamos de analisar o texto por partes. Eu trabalhei, eu acho que na aula, se não foi na aula passada, foi na aula retrasada, eu trabalhei essa questão de você colocar o texto por bloco. Bloco A, bloco B, bloco C, aprender a grifar a Bíblia, Você pega o texto e você separa, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, isso é um método, porque te ajuda a você fatiar um texto.
Você vai pegar o texto e você vai dividi-lo. E quando você divide o texto, você consegue achar no texto essas chaves que nós falamos. Então, esse é o método interessante de você analisar essas 4 ideias: central, dominante, periférica e consequente. É você pegar um texto e dividi-los por bloco. Então, tem textos, e aí existe também uma outra forma de você analisar isso. É aquilo que nós chamamos de perícope. Perícope. O que é uma perícope do texto? É você estabelecer aquilo que você quer estudar. Por quê? Porque se você pegar um texto, por exemplo, se você pegar Ezequiel capítulo 37, o famoso texto do vale de ossos secos. Se for me dada a oportunidade para me pregar, lá em Ezequiel capítulo 37, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 10, quando vai dizer: então eu profetizei como ele havia me mandado, e o fôlego veio de dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército muito numeroso. Então, se eu for pregar Ezequiel 37, eu vou pregar do versículo 1 até o versículo 10. Mas o que é fazer uma perícope? Para mim, eu tenho que entender que o texto não acaba no versículo 10. Eu tenho que ler o versículo 11 e o versículo 12. O que é fazer uma perícope? É eu estabelecer. Eu estou lendo, eu vou pregar até o versículo 10. Só que para mim compreender o texto, eu preciso ir até o versículo 12. Por quê? Porque olha o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados por fora e por nossas partes. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis o meu povo. Eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então eu sei, por causa do versículo 11 e do versículo 12, que o capítulo 37, Deus está se referindo à casa de Israel. Isso é fazer uma perícope do texto. É eu entender, eu quero pregar até o versículo 10. Não há problema algum, eu posso pregar. Dentro de Ezequiel 37 eu tenho tenho 3 verbos de ação. E a mão do Senhor me levou, e a mão do Senhor me conduziu, e o Senhor me pôs. Ou seja, é ação. É Deus que leva para o vale, não é nós. A gente não quer ir para o vale, mas tem hora que Deus leva. Por quê? Porque é a ação de Deus. Eu posso pregar, mas fazer uma perícope do texto é eu entender que o capítulo 37, para mim compreendê-lo de forma correta, eu tenho que ir até o versículo 12, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, eu faço aqui a ideia central, a ideia dominante, a ideia periférica e a ideia consequente. Isso é uma regra que a gente tem que fazer. O problema é que as pessoas, elas querem pregar como se a Bíblia fosse uma caixa de promessas, e ela não é. Então tem que se tomar um cuidado com isso. Tá bom, gente? Então vamos lá. Aprender, separar no texto o que é e o que não é de importante. Eu não preciso saber aonde está o corpo de Moisés. Isso não é relevante no texto. Eu não preciso saber qual foi o hino que Jesus cantou com os discípulos na noite da última ceia. Isso não é relevante. A proposta do texto não é essa. Então tem coisas que eu tenho que aprender a separar. Às vezes as pessoas, elas querem ficar em discussões onde o texto não vai levar a lugar algum. Outras questões básicas ao ler o texto. Isso é importante. Anote. Isso aqui é uma regra para você compreender. Isso é exegese. Isso é extrair do texto. É dar clareza ao texto. Outras regras básicas ao ler o texto. Quantas pessoas estão envolvidas no texto? Isso é uma regra básica, gente. Quando eu leio uma passagem bíblica, quantos personagens tem ali? Uma outra regra básica. Esses personagens têm nomes? Porque se tem nomes, se o autor colocou o nome dos personagens, isso tem muito a me ensinar. Eu tenho que saber quem é que está lá.
Porque se os nomes não fossem importantes, não estaria no texto. Então, quando eu olho para um texto e não só eu sei quantos personagens tem, mas eu sei quais os nomes desses personagens, isso para mim é importante. Eu tenho que saber quem são os personagens. Por que quando eu vou estudar sobre os 70 valentes de Davi, eu não vou colocar os 70, mas dentro dos 70 havia alguns ali. Eu preciso saber o nome desses valentes que eram mais destacados. Samar, né? O que Samar fez? Porque se o nome dele é destacado, eu preciso compreender o que ele fez. É isso que é olhar para o texto e fazer uma análise gramatical do texto. É olhar para o texto e saber quantos personagens tem, se tem nomes. Veja, olha lá que eu falei agora. A questão cultural, contextual, a questão do Oriente, o nome estava associado a muitas coisas. Então, quando eu vejo um texto, uma passagem se desenvolvendo e ela me dá os nomes dos personagens, eu tenho que pegar o significado dos nomes. Lembra lá numa aula que a gente tratou sobre o hebraico? A questão dos construtores do tabernáculo, o significado no hebraico, me dá uma lição muito grande. Então, o que é isso? É eu olhar para o texto, é eu saber quantos personagens tem, quais os nomes desse personagem, se é que a Bíblia dá. A partir daí, eu começo a fazer uma análise. Mesmo que eu não for pregar, mas eu vou compreender melhor o texto. Se eu for pregar, então, isso vai me dar uma base muito grande. Só com nomes de personagens, eu consigo colocar aquilo que nós chamamos como corpo do sermão. E isso é interessantíssimo na mensagem. Outros pontos que você precisa anotar. Né? Outros pontos que você precisa anotar. Anote isso. Quem, quando e como. Anote essas 3 palavras. Quem, quando e como. Isso é importante também. Quem, quando e como. Quando eu olho para um texto, eu preciso entender quem foi que escreveu. Eu preciso entender o que o autor quis dizer com aquilo. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que olhar para o texto. O que Paulo quer dizer? O que Paulo quer dizer na igreja, quando ele fala a igreja de Corinto, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, que aquele jovem ou aquele homem que tinha cometido tal pecado, que ele fosse entregue para Satanás. Por que Paulo escreveu aquilo? O que ele queria dizer com aquilo? Ser entregue para Satanás? O que é isso? É você pegar uma pessoa que é da igreja, que pecou, e você jogar ela no mundo e dizer, vai, o diabo o diabo que toma conta de você. Será que era isso que Paulo queria dizer? É a primeira coisa que a gente tem que ler. Quem escreveu? O que ele quis dizer com aquilo? Isso é uma regra básica. Quando foi escrito? Um outro ponto interessante, quando você vai pregar, eu já vi muita gente, eu não digo ser infeliz talvez na mensagem, quando ele quer pregar um texto que foi falado num período patriarcal e ele quer contextualizar como se fosse nos dias dos apóstolos. É outro período. Né? Eu preciso entender se eu estou no Antigo Testamento, se o que eu estou lendo, se eu estou pregando é no período profético, é um livro poético, é um período do cativeiro babilônico. Aonde que eu estou lendo? Qual que é o terreno que eu estou pisando? Quando foi escrito? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, eu preciso saber disso. Né? Quando eu olho para esse método, quando eu tenho que olhar por que Asaf quase fica um desviado dentro da igreja, ao olhar para a nação de Israel e comparar. Por quê? Quando eu entendo quando, eu vou entender por que Malaquias vai dizer, vocês estão me roubando nos dízimos e nos tesouros.
Por que Malaquias escreve aquilo? Qual que era o contexto que estava acontecendo em Israel? Ou por que Deus avisa Joel acerca dos gafanhotos, né? Qual que é o contexto? Isso eu preciso ouvir a Bíblia, eu preciso entender quem e quando isso aconteceu. E por último, eu preciso compreender como aconteceu. Se foi ação humana, né? Se foi ação divina, né? Se não teve princípios que foram quebrados naquela ação, né? Lembra que eu falei no caso de Sansão, né? Sansão mata lá 1000 filisteus com a queixada de jumento, aparentemente muito bom, mas princípios foram quebrados. Sansão era nazireu, não podia tocar em coisa morta, né? Mas deu certo. Né? Se dá certo a gente aplaude, se dá certo a gente bate palma, mas não adianta dar certo e com o princípio quebrado. A partir daí eu tenho base para me preparar um estudo, que nem tudo que dá certo é porque Deus está aprovando. Como que isso foi escrito? Então é isso aí, gente. Então quem, quando e como, esses são princípios que nós temos que entender. Então são regras muito básicas, não dá para a gente se aprofundar nelas aqui, mas são regras muito básicas quando a gente vai se aproximar de um texto. Então, eu espero que você esteja anotando, alguns pontos interessantes da Bíblia. Quando você entende essas regras básicas, é a mesma coisa que você vai começar uma leitura já compreendendo qual que é o conteúdo dessa leitura. Isso faz uma diferença enorme. Eu já saio na frente. Eu já saio com o pé na frente quando eu olho para um texto e eu percebo no texto qual que é a ideia central do texto. Eu já saio na frente. A minha interpretação ganha muito quando eu olho para um texto e eu analiso o texto em blocos. Como me perguntaram, eu coloquei, é um método muito prático, é você dividir o texto em blocos. Divida em blocos. Você vai perceber que na divisão você encontra ideia central, você encontra ideia dominante, você encontra ideia periférica. Cuidado com a ideia periférica, porque é aí onde muitos, como tem um companheiro que sempre fala, é onde muitos perfumam o texto. Colocam no texto aquilo que o texto não quer dizer. Cuidado com isso. A ideia dominante é interessante para você incorporar o sermão. Mas, entenda, ela é uma ideia dominante. Ela não é a ideia central. O que tem que fixar no ouvinte, de quem está te ouvindo, de quem está lendo, é qual que é a ideia central do texto. E isso tem que ficar fixo. O cristão, ou quem está ouvindo a mensagem, quem está ouvindo você ensinar, ele tem que sair da reunião entendendo. Eu compreendi o texto. A ideia central do texto foi que Jesus demorou. Jesus demorou porque ele precisava tratar com Marta, ele precisava tratar com Maria e ele precisava tratar com a multidão. Se Jesus não demorasse, ele não tratava com ninguém, ficaria tudo do mesmo jeito, mas ele demora. Então a demora de Jesus em João 11 é a ideia central. Jesus primeiro ali, ele vai tratar com quem? Ele vai tratar com quem está vivo. Depois ele cuida do morto. Porque primeiro ele trata com quem é vivo. Então é a ideia central. Eu tiro daí uma ideia central e a partir da ideia central eu monto um esboço. Para quem quer montar um esboço, é assim que se monta, né? Assim que se monta. Eu estou dando para você uma chave. Como que eu monto um esboço? Tem gente que nunca montou um esboço para pregar. Tem gente que nunca pegou um pedaço de papel como esse e fala assim, eu vou preparar um esboço. Prega assim, lendo, não, nunca preparou um esboço. Então prepara um esboço a partir disso. Divida o texto, faça essa leitura, se canse de ler um texto, se enfadiga de ler um texto. A partir daí, divida o texto em blocos, né? Lembra da aula passada, falamos de Jeremias, né? Falamos de Jeremias, da ideia da casa, que a epígrafe não é inspirada, não é a parábola do vaso, porque o vaso ali não é importante. A ideia central de Jeremias 18 é o quê? A ideia central é o processo. É o processo.
Né? O processo do oleiro é a ideia central. O vaso é uma ideia periférica. Eu posso trabalhar com vaso de outras questões, mas a ideia central do texto de Jeremias 18 é o processo. É o processo da casa do oleiro. Essa é a ideia central. Qual que é a ideia consequente de Jeremias 18? É lá o texto, a Bíblia explica. Não poderei eu fazer com esse vaso, com a minha casa de Israel? É a ideia consequente. Deus está dizendo da casa dele, de novo. Então, é simples e ao mesmo tempo não é, gente. É simples. Requer tempo. Requer esforço. Né? Calvino, o grande reformador, João Calvino, ele vai dizer que há duas formas de se interpretar a Bíblia. Ele usa uma palavra em latim, que eu não vou repeti-la, mas Calvino ele dá dois métodos de interpretação da Bíblia. Primeiro, orar. Segundo, trabalhar. Esse é o método de Calvino para interpretação da Bíblia. Orar e trabalhar. Labutar. Por que orar? Porque a Bíblia ela tem a natureza divina. Então eu preciso orar. Para que o Espírito Santo me ilumine. Abra meu entendimento. Então eu preciso orar. Então, quando eu for ler a Bíblia, eu preciso orar. Pedindo que o Espírito Santo ilumine a minha mente. Aqueça o meu coração para que eu possa compreendê-la. Mas a Bíblia não tem só a natureza divina, ela tem a natureza humana. E aí Calvino vai dizer, você precisa orar e precisa labutar. O que é labutar? Tem que fazer isso, tem que estudar. Tem que gastar 1 hora lendo, tem que comprar livros, você tem que estudar teologia, você tem que estudar todo tipo de situação. Por quê? Porque é uma labuta, é cansativo. Você tem que gastar horas, minutos, preparando um texto, tentando entender o texto. Então, entender a Bíblia, segundo Calvino, o grande reformador, um dos grandes ícones da reforma protestante, é isso: orar e labutar, orar e trabalhar. Ora, porque se não for oração, a gente não faz nada. É Ele que nos abre o entendimento, é Ele que nos dá graça. Mas não é só orar, porque quem entende que a Bíblia é só orar, eu vou chegar na igreja, eu vou abrir um texto, eu vou querer impor a minha ideia no texto, e aí a gente sabe o que acontece. Então não é só isso, tá bom, gente? Não é só orar, você precisa também estudar, você precisa labutar. E aí, o que eu acho mais importante para nós encerrarmos a aula, eu disse que não seria bem breve hoje, você precisa ler um texto a partir do contexto. Essa é outra regra, ou uma das mais importantes. Ler o texto a partir do contexto. Saber, antes disso, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Antes do contexto, saber que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Por exemplo, se você for lá no Sermão do Monte, Lucas, Evangelho segundo Lucas, diz assim: bem-aventurados pobres, porque eles verão a Deus. E aí você olha e diz, mas por que bem-aventurados pobres? Mas quando você vai em Mateus vai dizer, bem-aventurados pobres de espírito. Ou seja, a Bíblia, porque se você só lê Lucas, bem-aventurados pobres. Então, eu sou pobre. Se eu sou pobre, então basta. Então, eu vou entender pobreza como critério para mim poder ver a Deus. Mas, na verdade, não é pobre no sentido financeiro. É pobre de espírito, no sentido caráter humilde, humildade. Ou seja, a Bíblia, Lucas fala uma coisa, mas quando eu leio lá em Mateus, eu vou ver que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, bem-aventurados pobres de espírito. Então, na verdade, o sentido original do texto é esse. Então, a Bíblia, ela é a maior intérprete dela mesma. E por último, lê o texto a partir do contexto. Quem nunca leu esse texto, quem nunca disse esse texto de forma, até tema eu não digo de congresso, mas de palestras e de encontros, né? Quem nunca leu isso, né? O texto de Isaías, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quem nunca leu esse texto? Né?
Só que quando você lê o contexto, ali está falando de idolatria. Né? Um dizendo para o outro, ó, corta uma árvore, eu vou te ajudar a cortar essa árvore e a gente vai montar um ídolo, uma imagem para a gente adorar acerca disso. Então eu te ajudo, você me ajuda, eu falo, você esforce-te e nós vamos adorar uma imagem de escultura. E a gente fala isso como se fosse é o texto a partir do contexto. Pegam esse texto e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, mas não se lê o contexto. O contexto de Isaías está dizendo sobre idolatria. Então, eu tenho que aprender a ler o texto a partir do contexto. Porque senão a minha mensagem fica vaga. Não é que é errado eu pegar esse texto, porque isso é uma proposta cristã. Um ou outro tem que dizer, esforça-te. Mas a ideia original do texto não é essa. A ideia original do texto está falando sobre alguém que está cortando uma árvore, e está olhando para o seu companheiro, ó, me ajuda, eu te ajudo, se você me ajudar e eu te ajudar, a gente vai montar uma imagem de escultura e a gente vai adorar uma imagem aí. Então, essa é a ideia central do texto. Tá bom? Então, eu falei sobre o que é fazer uma perícope, tá? A gente vai continuar nessa proposta. Existem algumas outras regras básicas que não vai dar tempo de falar hoje, não é a proposta, mas todos nós precisamos disso para se preparar um bom sermão, para se pregar uma boa mensagem, para se entender uma Bíblia. A Bíblia, tem gente que lê, eu vou repetir, tem gente que lê e não entende. E aí, fala acerca do seu pensamento. Gente, a Bíblia, ela não dá espaço para me impor. Não é a minha ideia, eu aprendi isso, não é a minha ideia que tem que influenciar o texto, é o texto que tem que influenciar as minhas ideias. Não é eu que influencio o texto. É o texto que me influencia. Tem gente que vai ensinar, que vai fazer uso da palavra e quer ele influenciar o texto através das suas ideias. É frustrante. É frustrante. Porque você percebe que o texto não quer dizer aquilo. Que a Bíblia não quer dizer aquilo. Então, a partir daí, a gente tem... Esse aqui é um ponto de partida para quem quer entender melhor a Bíblia. Para quem quer entender melhor a Bíblia. Ou seja, não é uma proposta simples, mas também não é difícil, gente. A gente está falando bem de forma superficial aqui. É algo que é muito possível de se fazer. É muito possível de se fazer. Basta você demandar tempo. Se você não priorizar, de fato, isso não vai dar certo, tá bom? É uma aula prática, foi uma aula rápida. A gente volta a tratar desse assunto de hermenêutica, de homilética, e a gente vai continuar nesse assunto, tá bom, gente? Eu, semana que vem, faço outra mentoria de livros para vocês. Hoje eu não tive tempo de procurar, foi bem corrido, mas semana que vem eu procuro, faço outra mentoria de livros para vocês comprarem. Um livro que eu tenho aqui, que eu estou lendo ele, que eu acho muito bom. Daqui eu tirei aquela mensagem do filho pródigo da semana passada. Esse livro aqui, ó, Pregando as Parábolas, tá? Pregando as Parábolas. Vieram me perguntar por que eu falei, né? Que na parábola de Lucas 15, pródigo não é o filho, pródigo é o pai, né? Pródigo é o pai. E eu falei que para mim não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai pródigo, né? Pródigo não é o filho, pródigo é o pai, né? Ali quem é pródigo é o pai, não é o filho, né? Vieram me perguntar e eu falei, tá aqui, ó, questão cultural. Quando eu entendo o que é pródigo, eu vou entender que pródigo na parábola não é o filho, pródigo é o pai, mas isso tudo em questão de ensino, em questão de mensagem, faz parte do processo de compreender as escrituras, tá bom? A gente volta a tratar desse assunto semana que vem, com mais termos técnicos, Bíblia, caderno, caneta, e a gente vai avançar. Vamos orar. Senhor Deus,
Nós te louvamos por esse momento na sua presença. Abençoe a cada um de uma forma especial. Que o Senhor possa alcançá-los nessa hora. Que o Senhor possa dar graça, protegê-los. Que o Senhor possa livrá-los. Eu te louvo por essa sempre oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a sua palavra. Abençoa os teus servos de perto. Abençoa aqueles que estão longe acompanhando agora. Os que vão assistir depois. Que o Senhor possa agraciá-los com a sua presença. Amém. Gente, forte abraço. Até semana que vem. Pai do Senhor, pastor. Deus abençoe. Deus te queira.